a sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Jesus Cristo na cruz do Calvário é como que vivamos simplesmente uma vitória banhada em mares de rosas, rociados pela sangue carmesim que nos fez os nossos pecados purificados, brancos como a neve. E na realidade mas há sempre um percurso a passar. Há sempre um vale pelo qual temos que passar. Já há pouco tempo compartilhei numa reunião de líderes aqui no Lourela acerca desses vales e quero voltar aos vales. Porque do vale vai-se à montanha e da montanha vai-se ao vale. Embora hoje em dia creiamos que o melhor lugar para estar é no vale, é nos picos. Porque nomeadamente é no pináculo. O pináculo é sempre o lugar onde gostamos de estar, o lugar da evidência, o lugar onde nos sentimos plenos. A plenitude, queremos estar e sentir em Cristo. Todos desejaríamos ter aquele sentimento quando há um problema. A vida cristã é somente enfatizar algum verso, algum versículo, como uma varinha mágica, entoar algum tipo de oração que aprendemos, que vivenciamos ou que experimentamos outrora, e aquele problema, aquela situação, aquela circunstância, de repente dissipa-se como um género de fábula que aprendemos a ver nos filmes tão bem feitos da Walt Disney ou no Hollywood de hoje em dia. E na realidade todos gostaríamos de ter uma varinha mágica, evangélica, que fizesse dissipar as montanhas e entoar aqueles versos que tão bem conhecemos. Se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, deita-te ao mar, e ele se deitaria. E é real. Mas a primeira parte do versículo diz: se tivesses fé como um grão de mostarda. E a questão vai sempre à fé, que é nada mais, nada menos que o acreditar sem sombra de dúvida de que Deus faz a obra em nós. A palavra de Deus ensina-nos que aquele que quer reinar com Cristo terá também que sofrer os mesmos padecimentos que Cristo sofreu. É bíblico, mas não é popular nos dias de hoje. Mas eu não quero falar do sofrimento, porque sofrer não é popular hoje em dia. E não estamos a buscar uma popularidade ou um evangelho popular. Mas o tema tratado neste salmo não é tanto aquilo que Deus faz por nós, mas sim a essência daquilo que Deus é. Hoje em dia, o centro da igreja é o que é que Deus faz por ti, enquanto eu acredito que nós devemos centrar-nos na essência daquilo que Deus é para nós. Porque quando nós temos a certeza daquilo que Deus é, então tudo demais já não tem importância, porque a consequência do que Ele faz por nós está na essência daquilo que Ele é. Ele é o nosso bom pastor. Porque Ele é o nosso bom pastor, porque Ele também foi a ovelha, e a ovelha que é também personificada como o pastor, Ele é personificado como o leão, a ovelha que se veio entregar por nós. Foi ao sacrifício, celebrou-se o domingo de Páscoa, e Ele é o perfeito sacrifício. Ele foi aquele que com um só sacrifício pagou o preço do pecado por todos, por todos. Mas aquilo que nós não podemos ignorar é que muitas vezes, vamos ter que passar pelo vale da sombra e da morte. Davi dizia: ainda que ande por vales de sombra e morte, não temerei mal algum. O medo é o maior inimigo do cristão. Porque o medo abre-nos as portas do nosso coração a que venha um inimigo a sarandear, tal qual como o diabo e veio a sarandear a Pedro. E Jesus avisou-lhe: Pedro, vou orar especialmente por ti,
Porque é aqui que o diabo vem a sarandear-vos. Sobrevirá sobre vós medo, era basicamente a mensagem subliminar, porque Jesus Cristo estava prestes a ir à cruz do Calvário e de repente apoderaria-se do coração dos discípulos algum tipo de dúvida, mas será que tudo aquilo que aprendemos, será que aquela vitória, será que aqueles milagres, será que aquilo terminou aqui? Será que realmente ele era o Messias? Será que realmente ele era o Redentor do povo de Israel? E apoderou-se dos corações dos discípulos todas aquelas dúvidas. Mas vales, na realidade os vales. Por acaso temos um irmão que chama-se Vales e neste momento está em Moçambique. Mas vamos aos vales. Porque os vales, muitas das vezes conotamos-os somente como provas, mas não. Nos vales também, biblicamente, começando a Gênesis, e eu não quero contar muitas escrituras para ver se conseguimos fazer isto de uma forma rápida e contextualizar bem a mensagem. Os vales também foram lugares, e lugares desde sempre, onde se levava sempre o gado a pastar. Eram lugares, nomeadamente, onde se poderiam levar... Os vales eram lugares utilizados para acampar. Inclusive, houve povos que habitaram nos vales. Inclusive, e é isso que eu quero falar hoje, também nos vales se encontraram poços de água viva. Inclusive, e comumente, em quase todos os vales, nos tempos antigos, e se refutarmos a todas as histórias bíblicas, eram nos vales que se travavam, diz comigo, as batalhas. E é no teu vale que tu vais sempre travar a maior batalha. Porque a palavra de Deus ensina-nos em Efésios 6,12 que não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes destes mundos das trevas, contra as hostes espirituais de iniquidade nas regiões celestes. A batalha está na nossa mente, o vale está na nossa mente e no nosso coração. O vale da sombra e da morte. Mas nós, como filhos de Deus, temos que entender que temos a vitória e entoamos essa vitória e dizemos que somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, eu quero recordar-vos aquilo que se diz em Colossenses 2, 13, 14 e 15. A vós, quando vós estáveis mortos outrora em vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, Ele vos vivificou, deu-vos vida juntamente com Ele, diz comigo, perdoando-nos, todos, diz comigo outra vez, todos os delitos, tendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, na lei, o qual nos era contrário. Removeu-o de nós, cravando-o, aonde? Na cruz. E tendo despojado, exposto todos os principados e potestades, os exibiu publicamente, e deles, sobre eles, triunfou na cruz do Calvário. Amém. O mérito é de Jesus Cristo. A salvação é uma pura graça de Deus. Mas não nos podemos livrar da peregrinação. Jesus Cristo disse aos seus discípulos, tendo bom ânimo, no mundo tereis aflições. Mas eis aqui que eu venci ao mundo. Eis aqui que eu vou ao Pai. Mas não vos deixo órfãos, convosco fica o Espírito da verdade que vos guiará toda a verdade, o Espírito da consolação que estará convosco até ao final dos tempos. Ele deixou-nos o amparo, Ele deixou-nos a guia, Ele deixou-nos o revelador de Pai e Filho, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo veio a revelar o Pai e a deixar-nos a entidade do Espírito Santo. Mas, no entanto, nada nos livra de passar a peregrinação. Mas quando estamos no vale, quando estamos na vale, que também pode ser sinónimo de prisão. Vale pode ser sinónimo de prisão. O que é que acontece nesse vale? É que ninguém gosta de passar pelos vales. E quando nós estamos nos vales, o que é que nos bombardeia primeiramente? As perguntas, é ou não é? Ajuda-me. Porquê? Porquê? Porquê que a mim? Porquê esta circunstância? Porquê? E eu ponho-me a pensar, e na realidade refuto-me à Bíblia, e há somente duas respostas ao porquê.
uma e a maior parte das vezes, é que estamos nesse vale, a mesma resposta que veio ao povo de Israel quando se afastavam em prol do seu coração, e Jeremias continuamente, ardentemente, voz de Deus lhes trazia a palavra e dizia, Jeremias 4, verso 18, o teu caminho e as tuas obras trouxeram-te estas coisas. Muitas vezes vamos aos vales da nossa mente e do nosso coração, porque é o nosso caminho que nos leva lá. Não é que subitamente veio uma tempestade e um vento contrário que nos levou ao vale. Muitas das vezes encontramos em vales frutos do nosso caminho e das nossas obras. É a consequência da decisão e das várias decisões que tomamos. Outras vezes é o contrário. Mas aí é que não devemos surpreender-nos, que a palavra de Deus diz, não vos surpreendais quando vos encontrais em fogo de prova. Porque o verdadeiro cristão que ama a Deus, porque é que se surpreende? Porque é que diz porquê? A palavra de Deus, Paulo, quando falava aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, e falava-lhes acerca da fidelidade, ele falava sobre coisas incríveis. Padecemos fome, padecemos sede, estamos nus, recebemos bofetadas, não temos pousada certa, farigamo-nos, trabalhamos com as nossas mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e suportamos, somos difamados e exortamos. Até o presente somos considerados como o refúgio do mundo e como a escória de tudo. Não escrevo estas coisas para vos envergonhar, mas sim, para vos envergonhar, mas para vos amoestar como filhos amados. Porquê surpreender-nos? Se como filhos de Deus temos que peregrinar os mesmos caminhos que Ele e os seus discípulos e apóstolos caminharam. Mais à frente, nesta mesma carta, ele diz, mas andam alguns inchados, como se eu não houvesse de ter convosco. Em breve, porém, irei ter convosco, e se o Senhor quiser, então conhecerei, não as palavras daqueles que andam inchados, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. A tradução correta é em demonstração de poder. Amém? Amém, irmãos? Então, quando nos encontramos em provas, quando nos encontramos em situações muitas das vezes difíceis, o porquê é a pergunta que nos assola primeiro. Mas não é a mais importante é para quê? Porque o porquê só tem duas respostas. Estamos aí nesse vale, fruto e consequência dos nossos caminhos. Ou então, como amados filhos de Deus, estamos ali porque é desígnio de Deus para as nossas vidas. Para glorificar a Deus. Porque senão, bem ou não, para quê? E para quê? Toda a gente conhece e toda a gente quota esta escritura de Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem. Então não nos surpreendamos daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme ao seu propósito. Os vales, as prisões mentais. Porquê? Para quê? Duas perguntas. Qual é que tem mais valência? Para quê? E não porquê. Onde é que grande parte de nós ficamos estancados? Porquê? E quando estamos sempre no porquê e não conseguimos deferir, não conseguimos alcançar ao para quê. Quando chegamos ao para quê, então sabemos que Deus tem um propósito. E muitas das vezes, deixa-me dizer-te isto, o propósito não é um benefício pessoal de Deus para a tua vida, mas provavelmente é o benefício que Deus quer utilizar da tua vida para a vida de alguém que está à tua volta. Amém? Então os vales, as prisões, quero simplesmente pontuar em 3 pontos. No vale parece que não temos nada para dar, porque no vale estamos esgotados nas nossas forças. É uma batalha desigual. A nossa mente esgota-se, o nosso coração sucumbe. Mas no vale, deixa-me dizer-te, que tens que dar aquilo que não tens. E tens de dar aquilo que não tens, porque no vale há uma boa notícia. Quando tu estás no vale, estás-te a sentir miserável. Quando tu estás no vale, não queres saber de ninguém, não queres nada de ninguém, e muito menos que alguém te venha dizer que Deus te ama e que há uma saída do vale. Mas no vale tu tens de continuar a dar de ti aquilo que tu não tens para dar.
porque no vale há um poço de água viva. Deixa-me ilustrar-te com uma história bíblica. Muito rapidamente, em João 4, conta a palavra de Deus a história de quando Jesus deixa Judeia e vai outra vez até Galileia. E diz a palavra de Deus que era necessário passar-lhe por Samaria, embora não fosse o caminho mais rápido para chegar a Galileia. Assim que ele toma outro caminho, simplesmente porque ele tem um encontro para ter com aquela mulher que toda a gente chamava a mulher Galileia. Não, samaritana, desculpem. Então chegou àquela cidade. Não, chegou ao poço de Jacó. Aquele poço que, segundo a palavra de Deus, Jacó tinha dado ao seu filho José. E aí parou. Mas conta a história. Os seus discípulos, o que é que eles fizeram? Tinham fome. E muitas pessoas têm fome. Mas não têm fome do pão que sacia. Têm fome daquilo que nós comemos e continuamos a ter fome. Mas ele parou ali porque ele tinha um assunto a tratar. Ele tinha que estar com aquela mulher. E era como já aqui alguns irmãos ilustraram muito bem, inclusive creio que foi o pastor Luís Domingues, que disse muito bem que ela foi àquela hora, que é a hora sexta, que era uma hora da esturrina do calor, primeiro exatamente porque ela tinha má fama na terra. Então não podia ir com as outras mulheres. E aí Jesus começou a interactuar com ela. E como todos nós sabemos, então a mulher samaritana foi tirar a água e Jesus pediu-lhe de beber. Então houve a conversação muito simples. Ela começou-lhe a dizer, ok, como é que tu, sendo judeu, vais-me pedir a mim, samaritana, para dar-te de beber? E começou a ver aquela conversa que todos nós já conhecemos, que foi relatar-se aos prejuízos culturais que existiam naquela altura, que os judeus não se davam com os samaritanos. Assim como muitos no meio do vale onde estamos, não saímos do vale pelos prejuízos que temos. Prejuízos culturais, prejuízos emocionais, prejuízos relacionais, e então não conseguimos sair do vale. Continuamos, dizemos, não, encontrei-me com esta pessoa e esta pessoa, mas olha lá, mas espera lá, é que eu na realidade não me relaciono lá muito bem contigo, porque tu provavelmente és do norte e eu sou do sul, ou tu és de Barcelona e eu sou de Vigo, e enfim, a cultura na qual eu fui ensinado não é bem a tua cultura, e ficam naqueles prejuízos, mas é que havia ali algo mais. E Jesus responde, se tu conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tu terias-lhe pedido e ele teria-te dado água viva. Se nós refutássemos, e eu não quero voltar muito a Gênesis, mas em Gênesis, num vale encontraram um poço de água viva, porque nos vales foi onde se cavaram poços. Amém? Irmãos, então, na realidade, há uma coisa muito curiosa, é que mais além, pois há uma palavra de ciência, Jesus Cristo começa a falar com ela, começa-lhe a perguntar por seu marido e começa a identificar toda aquela história, a mulher sucumbe, aceita a Jesus e volta à cidade que é a cidade de Sicar. E o que é que acontece? Neste momento, no verso 27 relata algo muito importante que às vezes as pessoas não se dão conta. É que os discípulos voltam e encontram Jesus a falar com a mulher. E então aqui há mais um pequeno pormenor que muitas vezes acontece no vale. É que naquela altura, os rabinos, não é os meninos rabinos, ok? Os rabinos judaicos, não podiam falar publicamente, pela tradição, com mulheres, nem ensiná-las publicamente. E então, quando os discípulos viram Jesus a falar com aquela mulher, apesar que lhes passasse pela cabeça um montão de coisas, como a nós nos passam muitas coisas pela cabeça, embora alguns tenham a ousadia de as dizer, algum montão de barbaridades eles não tiveram, mas passou-lhes pela cabeça. Ok? Passou-lhes pela cabeça dizer essas coisas. Mas não lhe perguntaram nada. Mas o que é que aconteceu? Foi que a mulher voltou a Sicar. E a mulher mais improvável de levar a salvação a uma cidade, levou a salvação. E os homens mais prováveis de serem usados por Deus, não conseguiram levar a salvação a uma cidade, porque eles simplesmente foram comer. E perguntaram-lhe a Jesus, bom Senhor, mas tu não comes? Ele disse,
lamento-vos dizer, mas o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? Nomeadamente no vale, estamos tão ocupados com a nossa batalha mental que os prejuízos bloqueiam-nos de comer e de ver, além de comer realmente aquilo que sacia a nossa fome, que muitas vezes nem identificamos, realmente beber ou identificar verdadeiramente o poço de água viva que existe nesse vale, porque em todo o vale que nós estamos há um poço de água viva. E esse poço de água viva é aquele que Jesus Cristo já depositou no nosso interior. Não está fora, está dentro e chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Esse é o poço de água viva que nos retirará toda a sede, que nos saciará, que nos fará ver a saída do vale no qual provavelmente nós nos metemos. Para que outro possamos sair desse vale, temos que ver esse poço de água viva. Não podes dar de ti, tens de dar de Deus. E para dar de Deus, tens que beber da sua água viva. Como diz o salmista, eu levo os meus olhos aos montes e de onde vem o meu socorro vem do Senhor que Ele fez os céus e a terra. Tira os olhos do vale, encontra o poço e eleva os olhos aos céus. Daí vem o teu socorro. É muito engraçado, Mateus está cheio de histórias em que os discípulos, por exemplo, em Mateus 17, conta aquela história de um homem que tinha um filho epilético e os discípulos foram orar por ele e nada. Não aconteceu nada. Vieram perplexos. E o homem disse, Senhor, os teus discípulos oraram pelo meu filho e não passou nada. E em seguida os discípulos, a serem éticos, aquilo que nós chamamos a serem religiosamente éticos e corretos, disseram, Senhor, porquê é que nós não o podemos expulsar? E o Senhor, até quando estarei convosco? Até quando hei de vos suportar? Muitos só têm o pico da fé, eventualmente, mas depois continuamente fazem como aquele aparelho do coração que anda sempre assim. Às vezes depois chegam àquela parte do flatline e ficam pip, e tens que ir com a máquina, o defibrilador, não é como se chama? E ele respondeu-lhes, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. É necessário fé no vale, para passar o vale. Para passar o vale também é necessário que entendamos. Quando nós estamos nos vales, a tendência é sempre isolar-nos. Mas é verdade, porque eu tenho notado isso, porque nomeadamente as pessoas pensam que aquele que é pastor ou aquele que tem que dirigir não tem vales. Provavelmente somos daqueles que temos mais vales. Só que não nos podemos dar ao luxo de habitar no vale. Porque nos vales acampavam-se, mas acampava-se para a batalha. E tinha que se travar a batalha. E nessa batalha tínhamos que vindicar a vitória. Mas nos vales temos a tendência a isolar-nos. E a palavra de Deus, eu fui buscar a referência dos dois. E Jesus, por exemplo, na sua entrada triunfal, no qual ele teve que entrar sobre 2 jumentinhos, ele mandou dois, diz a palavra de Deus em Mateus 21, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, o Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos. E enviava sempre 2 discípulos. E a palavra de Deus diz em Eclesiastes 4:9, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo e levantar-se, mas pobre do homem cai e não tem quem ajude a levantar-se. Sozinhos. Num vale, quando estamos sós, somos presas muito fáceis. Mas num vale acontece algo que é muito, muito importante, que também está traçado, e eu punha-me a pensar na história de Paulo. Paulo caminha a Damasco. E Paulo também teve o seu vale. O vale transitório. O vale da cegueira. 3 dias teve Paulo cego. Diz a palavra de Deus relatada em Atos capítulo 9,
que Paulo, com as cartas dos sacerdotes, ia na sua cavalgadura, caminha a Damasco, onde subitamente uma luz resplandecente fez com que ele caísse da sua cavalgadura e ficasse cego, e ele disse: quem és, Senhor? E respondeu-lhe Jesus: eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Aquilo é que nós não entendemos é que grande parte das vezes no vale não estamos cegos fisicamente, mas estamos cegos espiritualmente. E muitas das vezes pensamos que perseguimos inimigos ou que temos inimigos, mas quem perseguimos é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Deus quer operar alguma coisa na nossa vida através daquele vale. E nós estamos a rebater e a resistir. Mas a atitude de Paulo não foi querer perseguir a sua viagem, aquilo que ele tinha proposto a Damasco. Senão que ele disse: não, quem és tu, Senhor? E a partir daí, Paulo recebeu a palavra e Paulo deixou-se guiar. Cego, levantou-se, entrou em Damasco e foi a Ananias. Entenda uma coisa: dois têm que caminhar juntos. Nada se possa fazer se não estamos de acordo, diz a palavra do Senhor. Mas há sempre alguém que tem que guiar. Ananias não queria guiar. Disse: mas como, Senhor? Eu, esse homem, Paulo, Saulo de Tarso, quem perseguia os cristãos, que vinha para os matar, por favor, Senhor. E o Senhor disse: não, calma, Ananias, calma. No teu vale vai sempre haver um Ananias. Sempre vai haver um Ananias. Sempre vais necessitar de um Ananias que te vai guiar e que te vai determinar a palavra que Deus lhe dá para a tua vida. E então Ananias, depois de ouvir a palavra do Senhor, quando o Senhor lhe diz: este é um vaso escolhido para me levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto ele deverá padecer pelo meu nome. Tremenda palavra. Então Ananias, ouvindo a palavra de Deus, vai, dirige-se à casa onde estava Paulo, recebendo todas as instruções que Deus lhe tinha dado. Chega onde Paulo, entrou na casa, impôs-lhe as mãos e declarou-lhe a palavra e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde tu vinhas, enviou-me para que tornes a ver. E aquilo que eu te quero dizer é que no vale onde tu estás, na cegueira na qual tu te encontras, embora tu penses que vês, o Senhor diz-te: há um Ananias que irá ao teu encontro para que tu tornes a ver. Quando ele lhe impôs as mãos, diz a palavra do Senhor, começaram-lhe a cair dos olhos como que umas escamas. E levantou-se Paulo e foi batizado. Há sempre dois que caminham e Deus utiliza sempre algum Ananias, sempre algum que tem que dirigir. E quando vês, tu tens que te focar, que é o terceiro ponto, que é absolutamente imprescindível no vale. Tu tens de ter os olhos bem postos em Jesus Cristo, porque o vale é como uma prisão. E há muitos aqui, e muitos de nós, encontramos-nos em prisões. Por falta de ter as coisas bem enfocadas. A palavra de Deus convida-nos a que ponhamos os olhos na cruz, a que ponhamos os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Os nossos olhos deambulam, o nosso coração deambula, a nossa ansiedade domina-nos. E o vale torna-se numa prisão. A prisão pode ser circunstancial. As circunstâncias são uma prisão. A prisão pode ser outra coisa. Pode ser a nossa interpretação ideológica da vida e a nossa percepção espiritual. Por isso digo que há muitos que se encontram presos, apesar que não estejam em vale de judeus ou não estejam numa prisão física. E volto ao princípio. Há muitos cristãos que hoje em dia pensam que a vida cristã
é uma autoestrada sem portagens. É o caminho da vitória que Jesus inaugurou para nós. Sim, mas é necessário aquilo que Deus disse a Ananias que lhe dissesse a Paulo. É-me um vaso escolhido para anunciar aos gentios e aos reis e para saber o quanto há de padecer por amor a meu nome. Queres reinar com Cristo? Padece com Cristo. Mas não temais, tereis no mundo aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci ao mundo. Eu estarei convosco até ao fim dos tempos. Mesmo que ande por vale de sombra e morte, não temerei mal algum, porque tu pões uma mesa, um banquete diante dos meus inimigos. Quem é que põe? Ele, não és tu. Então temos sempre que passar por certas e determinadas situações. Sim, temos. E quero levar-te para terminar a uma outra história do livro de Atos, que está no capítulo 16. Não vale a pena abrir a Bíblia. Só quero que depois a leiam. Paulo e Silas, pregando o Evangelho em Filipe, sendo que não podiam ter chegado e foi-lhes impedido chegar à Ásia, foram a Filipe e pregaram. A palavra de Deus relata como uma multidão, a partir do verso 22, uma multidão levantou-se contra ele, ao ponto que rasgaram-lhes as vestes e começaram a açoitá-los e lançaram-nos na prisão na qual muitos, sem que nos açoitem, ninguém necessita nos lançar, porque nós permitimos que as circunstâncias façam a nossa prisão. Nós permitimos que a nossa forma de pensar torne-se a nossa prisão. Nós permitimos que a nossa interpretação espiritual seja tão declinadora nas nossas vidas, seja tão parca, que seja a nossa prisão. Mas Paulo e Silas, a fazer a vontade de Deus, terminaram na prisão. Mas na prisão mais profunda onde os colocaram, diz a palavra de Deus, lançaram-nos aí. Diz, lançaram-nos no interior da prisão. Lançaram-nos na prisão de máxima segurança. Naquele sítio onde põem os reclusos que estão predestinados a nunca mais sair ou provavelmente a aguardarem a pena de morte. Aí foram onde os lançaram. E há muitos que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que não sabem, mas estão no corredor da morte. Estão no corredor da condenação. Estão à espera dos dias contados. Pensam que vivem uma vida ou que a sobrevivem, mas estão na prisão interior. Estão bem lá no fundo, do fundo de tudo. E essa prisão é uma prisão mental, é uma prisão espiritual, é uma prisão circunstancial, mas leva-os a uma condenação eterna. Embora Paulo e Silas eram totalmente livres de espírito, livres de mente, estavam naquele momento fisicamente presos. Mas é tremenda. A palavra de Deus relata que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Há muita gente que interpreta que à meia-noite eles começaram a orar. Não. Eles já oravam. E eles já cantavam. Mas à meia-noite intensificou-se, porque à meia-noite é o ponto como que mais escuro, ilustra o momento mais escuro do vale, o momento mais escuro do cativeiro da tua mente, o momento mais escuro do cativeiro da tua concupiscência, do teu desejo que te mantém aí agrafado, embora tu estejas num centro cristão, embora tu venhas e te congregues numa igreja, embora tu admitas que existe um Deus, podes-te encontrar no momento mais escuro da tua vida, podes-te encontrar no lugar mais recôndito do vale, e esse lugar chama-se a prisão. Embora tu não queiras encarar, e embora tu não estejas assim fisicamente. Mas havia aí alguém, e era Paulo e Silas. E Paulo e Silas figuram a igreja. E eles oravam e cantavam. E num momento mais escuro, eles começaram a orar e a cantar, a intensificar cada vez mais e mais e mais, de tal maneira que por toda a prisão
os outros presos os ouviram, e nós deveríamos fazê-lo de tal maneira que todas as pessoas possam ouvir e conhecer o nome de Jesus Cristo. É tremendo a mensagem que existe aqui nesta história. E então diz a palavra de Deus que veio um tremor de terra, mas não era um tremor normal, era um tremor fora do normal, era um tremor subnatural, um tremor realmente muito grande. E este tremor de terra ilustra de que quando os filhos de Deus louvam em espírito e em verdade, foi aquilo que também Jesus Cristo disse à mulher samaritana: tais adoradores em espírito e em verdade, esses céus que o meu Pai busca. E Deus está à espera de uma igreja que ore e louve em espírito e em verdade, que é bom o tecnicismo, está bem termos luzes, está bem termos bons aparelhos, mas que do nosso interior corram esses rios de água viva, flua do nosso interior essa adoração, essa gratidão, esse furor, esse amor. Não interessa como vimos, interessa aquilo que vai, porque aquilo que sai do nosso interior é aquilo que vai para os céus, é aquilo que enche o trono da graça de Deus e é aquilo que faz estremecer todos os fundamentos desta terra, todos os fundamentos onde o príncipe deste mundo diz às pessoas: não prestas, não vales, não vais conseguir, não vais mudar, és um derrotado, dessa circunstância não vais sair. E esses fundamentos começaram a estremecer, e então as portas da prisão abriram-se, todas as portas da prisão, e os grilhetes começaram-se a quebrar, simplesmente porque houve dois homens cujo seu interior, apesar da sua circunstância, apesar do vale onde eles se encontravam, eles não disseram: não, manda-me um advogado, agora que vai ser, agora que vocês vão ver, prenderam-me injustamente, agora que eu me vou vingar. Não, eles começaram a orar, eles começaram a louvar, e essa igreja Coroa e Louvor fez com que os fundamentos do inimigo, todas as mentiras do inimigo, todas as mentiras, caíssem, aqueles fundamentos caíram. E todos ficaram livres. E mais incrível é que não fugiram. Ficaram ali, mas relata a palavra de Deus que havia ali aquele carcereiro. E aquele carcereiro, quando viu aquilo, começou a estremecer, teve medo. E então ele chegou a Paulo e Silas e perguntou-lhes: senhores, digam-me aquilo que eu tenho que fazer para ser salvo. Porque ele viu e ficou atónito. Como é que isto é possível? Em cima, esta banda toda, são todos uns criminosos e não fugiram. As portas abertas, não se foram embora. Isto, alguma coisa tem que haver aqui paranormal, sobrenatural. Não sei se foram a ver o programa daquela senhora americana, não sei o que é que se passou aqui, se foi a novela da TVI, não sei o que é que aconteceu, mas alguma coisa passou. E aí, saltou todo trêmulo, diz a palavra de Deus. Ele disse: o que é necessário? O que é necessário fazer? E que bom era que tu dissesses o que é necessário fazer. Porque Paulo e Silas, e o Senhor disse: não é necessário fazer nada. Eu já fiz tudo por ti. E Paulo e Silas responderam-lhe simplesmente no verso 31. E eles disseram: crê, acredita, crê no Senhor Jesus Cristo, acredita de todo o coração, crê no Senhor Jesus Cristo e tu e a tua casa serão salvos. Quero convidar-te que te levantes aí onde estás e penses que, independentemente do vale onde estás, nesse vale há um rio, há um poço de águas vivas. Independentemente do vale onde tu estás, esse vale não é para que tu habites, é para que tu acampes e para que tu traves a tua batalha. E há um anjo que está à tua volta. Nesse vale onde tu estás, não deves permanecer só. Terás que buscar alguém que caminhe contigo. Terás que permitir que haja sempre algum Ananias para que te guie e para que as escamas caiam dos teus olhos e para que tu voltes a ver, sejas batizado e sejas enviado. Quero dizer-te que depois de veres, provavelmente virão circunstâncias como as que viveram Paulo e Silas. Porque continua e continua e continua. Porque aqueles que reinam com Cristo sofrerão com Cristo. Mas a glória dele sempre será aquilo que nos coroa.
E quero recordar-te a palavra de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, que estavam antes vós mortos pelos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, e Ele vos vivificou. O que fazer para ser salvo? O que fazer para mudar a vida? Não tens que fazer nada. Muitas pessoas querem passar a vida a fazer. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer, o que é que eu posso fazer para mudar? Eu quero mudar esta minha atitude, eu quero mudar do meu vale. Não tens que fazer nada, somente tens que crer, somente tens que render a tua vontade ao Senhor. Somente crer na obra consumadora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente crer naquilo que diz as Escrituras em Colossenses 2,13, porque Ele aí vivificou-vos na cruz do Calvário. Ele, pela sua morte na cruz do Calvário, Ele fez vida para ti, vivificou-te. E aí, perdoou-te todos os teus delitos e riscou o escrito da tua dívida. Não deves nada, não tens que pagar nada, Ele já pagou tudo. Tu somente tens que crer. E quando tu acreditas, verazmente. Então a Escritura de Efésios 5 é aqui: todas as coisas velhas passaram e todas as mais coisas são feitas novas, tornam-se reais.